Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, mais uma vez, com o programa Cristianismo e Evangelho. Você é muito bem-vindo a esse programa. Nós estamos aqui à mesa com o pastor Mauro. A paz do Senhor Fábio, a paz do Senhor Lauro, a você que nos acompanha também, a paz do Senhor Jesus. Pastor Lauro. Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor companheiro, paz do Senhor você que nos assiste. O nosso tema nesse episódio é sobre a Igreja Deformada. O que é a Igreja Deformada? O que significa isso no vocabulário profético do Senhor? E nós vamos, para começar esse episódio, nós vamos ler um texto que está em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, Pedro profetiza acerca deste momento e do momento também, porque desde o início da jornada da igreja, tudo isso aconteceu. A falsa profecia, os falsos doutores, as heresias de perdição, mas ele faz uma colocação aqui, neste verso, ele diz assim: e também houve, e como entre vós haverá. Ou seja, ele coloca dentro da jornada da igreja que tudo isso aconteceria como forma de oposição à pregação do evangelho, ao anúncio do evangelho e à salvação de vidas. E é esse momento que nós estamos vivendo nessa hora, porque tudo nessa hora converge como uma oposição maior para a grande salvação de Deus e o arrebatamento da igreja. Então, nós vemos aqui no próximo slide, já está projetado aqui, nós estamos vivendo um tempo singular dentro do projeto de Deus. Por que singular? Porque é um momento único. E esse momento foi profetizado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 13, quando ele fala das sete parábolas do reino, ele diz assim: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Nós estamos vendo para trás as profecias cumpridas. Para frente, nesse tempo, nós estamos aguardando e vigiando a grande promessa que vai acontecer, que é o retorno, né, do Senhor Jesus. Quando nós falamos a vinda do Senhor Jesus, nós estamos falando mais do encontro com ele, o arrebatamento da igreja, porque a segunda vinda de Jesus acontecerá após a grande tribulação. Então nós somos a geração que aguarda a promessa que foi feita pelo Senhor Jesus. Ele disse assim: na casa de meu pai tem muitas moradas, né? Foi o Senhor Jesus consolando os seus discípulos acerca da sua morte e, posteriormente, a sua ressurreição, né? Os discípulos olhavam simplesmente a morte. A morte é algo muito triste, né? Porque o homem não foi feito para morrer, foi feito para viver. Jesus nos trouxe a vida, mas ele consola os seus discípulos, dizendo assim: a casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então essa é uma contextualização acerca desse tema que nós vamos tratar. Vamos dar seguimento aqui, né? Pastor Fábio, no próximo slide, ele nos fala sobre o tempo do breve. Por que esse tempo é importante, né? Um tempo singular para nós, né? Nós somos bem-aventurados porque estamos ouvindo essa palavra, vivendo esse momento. E esse tempo do breve, que Apocalipse o chama assim, né? É o próprio livro de Apocalipse que define ele como breve. Nele tem os sinais para o mundo e tem os avisos para a igreja. Ou seja, o Senhor está mostrando de uma forma evidente, visível, que esse grande dia, que é a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja, se aproxima. E um desses sinais é a apostasia, no texto que foi lido na abertura deste assunto, lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Então, a importância para nós aqui, o alerta, é para que estes sinais e esses avisos
nos mostrem que nós vivemos esse momento e precisamos estar preparados para isso. E o livro de Apocalipse, eu peço para passar o próximo quadro, ele registra as 7 cartas que foram escritas às 7 igrejas do Apocalipse. Está aí para você que está nos assistindo poder acompanhar. Nós vemos aqui 3 linhas, a primeira com as igrejas, a segunda com a operação da ênfase do Espírito do Senhor nessa igreja, e a terceira a relação feita com uma parábola que foi contada pelo Senhor Jesus no Evangelho de Mateus. A primeira igreja que está ali, a igreja de Éfeso, é a igreja do primeiro amor. Essa igreja viveu intensamente o Pentecoste. Qual foi a advertência do Senhor para ela? Não abandonar esse primeiro amor. Manter viva esse sentimento pela alegria da salvação. Depois vem a igreja de Esmirna, a igreja que viveu em meio às perseguições, uma igreja que perdeu tudo dos seus bens materiais, mas era rica da graça do Senhor. Ou seja, uma igreja que recebeu o conselho do Senhor de perseverar até o fim. Depois vem a igreja de Pérgamo, que significa casamento com o Estado, é um casamento que se corrompeu. Qual foi a aplicação do Senhor ali? Ela não pode se conformar com esse mundo. O ensino é viver em santidade. Depois vem a igreja de Tiatira, a igreja das falsas doutrinas, onde surgiram muitas falsas doutrinas, o surgimento das heresias, as pressões institucionais. Qual foi o conselho do Senhor? Guarda a palavra até que venha o Senhor. Sardes é a 5ª carta escrita à 5ª igreja, fala do remanescente fiel. Eram poucos que permaneceram fiéis na presença do Senhor. Havia uma promessa para estes, estarem de vestes brancas na eternidade. A aplicação, o conselho, era viver em santificação. A 6ª igreja, a igreja de Filadélfia, que fala do amor fraternal, é a igreja da evangelização. A característica forte era o amor entre os irmãos. A aplicação, viver e anunciar o evangelho de Cristo. E por último, a 7ª carta, a igreja de Laodiceia, que é a igreja morna, a igreja que perdeu o calor do Espírito Santo, entrou na mornidão espiritual, o amor se esfriou. O conselho que o Senhor dá para essa igreja é buscar o fogo do Espírito, as vestes de salvação, o colírio espiritual, vigiar, interceder pelos mornos e permanecer firmes na presença do Senhor. Então, de uma maneira rápida, nós vemos aqui um registro que ele é histórico, mas também é profético na vida da igreja. O próximo quadro, eu peço que passe o próximo quadro, ele vai nos mostrar esse registro que é histórico, mostrando uma igreja primitiva, uma igreja imperial, uma igreja medieval, uma igreja que vai passar pela reforma religiosa e uma igreja que vai ser avivada, que é exatamente a igreja de Filadélfia. E depois o assunto nosso aqui, que é a igreja que vai ser deformada, ela vai perder a forma que o Senhor deu a ela. Mas o que nos chama a atenção, meus irmãos, é que em todo esse período da fase da igreja, o Senhor esteve presente. A sua palavra foi o centro que manteve a igreja no caminho da direção do Senhor. Toda a necessidade que a igreja teve nesse momento, o próprio Senhor Jesus supriu. E ele se mostra presente em todas as fases da igreja. Ele também, o Senhor Jesus, é o autor e consumador da salvação. Então nós vamos ter registros do Senhor abençoando e salvando pessoas em cada uma dessas fases. Qual a grande mensagem, então, podemos resumir aqui dessas 7 cartas às 7 igrejas? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque essa é a voz que nos importa. É importante colocar que, para aqueles que estão participando aqui conosco, esse assunto tem sido colocado durante esses últimos anos na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. E todos podem, pela playlist da Escola Bíblica, podem verificar exatamente a progressão, os estudos que foram feitos. E é importante lembrar que, quando se fala das 7 cartas, está se relacionando a 7 tempos da igreja. E durante toda essa jornada, sempre ao lado da igreja fiel, havia uma oposição da chamada igreja infiel. Então nós vemos neste mapa, nessa mapa cronológico que está projetado, nós vemos os tempos da igreja, mas a operação do Espírito Santo presente em todos os momentos.
ainda nos momentos em que muitos desviaram da fé e saíram da presença do Senhor. E nós chegamos agora a um momento, essa última hora, né? Porque o mapa aqui é cronológico e profético também, é muito interessante aquilo que o senhor faz, a forma didática que ele usa, né? Nós estamos vivendo um momento que é o momento da última carta, né? Que vai mostrar a situação dessa igreja infiel. Porque para a igreja fiel, né, a vida, o avivamento, como o pastor Lauro colocou, começa no tempo de Filadélfia. Então, Filadélfia é o amor entre irmãos, né? É a comunhão, é tudo isso que a igreja nessa hora está vivendo antes do arrebatamento. Pastor Mauro. Muito bem. Então, chegamos no ponto aqui do nosso tema, que é a igreja deformada, que é o tempo que nós estamos vivendo de uma igreja que perdeu as características que o Senhor lhe deu originalmente. Então, por isso ela está deformada. É a igreja de Laodiceia. Pode passar o próximo quadro? Nós vamos ver aqui. O tempo de Laodiceia ele está colocado no texto bíblico, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 15, que diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim como és morno, e não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esta palavra é do Senhor Jesus para a igreja desse tempo. Uma igreja que se afastou daquilo que era o profético. Então, ela não é fria e nem é quente. Ela é indefinida. Ela tem uma posição dúbia, uma posição de mistura. Ela se misturou com o mundo. É a característica da igreja nesse tempo. Eu digo da igreja infiel, evidentemente. Por quê? Porque ela excluiu aquele que inspirou a palavra, que foi o Espírito Santo. Ela excluiu o Espírito Santo da sua vida, do seu tempo. Né? Então, o tempo de Laodiceia está deformada porque ela perdeu esta forma. A forma que o Espírito Santo deu a ela desde o início. A forma da igreja, as características da igreja são dadas por uma ação do Espírito Santo. E essa ação foi se perdendo no tempo porque ela excluiu a operação do Espírito Santo para fazer aquilo que era a sua vontade, o seu interesse, né? Deixou de trazer o mistério da salvação à vida do homem, porque o Espírito Santo não estava mais operando. E quem revela e quem opera a salvação na vida do homem é o Espírito Santo. Pode passar o próximo? E que nós vamos ver aqui. Ela não é nem fria nem quente. Então o texto está aí, nós já abordamos esse aspecto. É uma igreja que se caracteriza por uma mornidão, por uma falta de interesse com aquilo que é profético, por estar envolvida com aquilo que é do mundo, com aquilo que é interesse material, que é o interesse próprio da razão do homem. Então isso a torna morna. O Espírito Santo não age na sua vida, não pode agir, porque ela excluiu a operação do Espírito Santo. Como nós dizemos, né? Misturou-se com o mundo. Pode passar. Misturou com o mundo, quer dizer, o interesse do homem está ali e o que é do mundo, ou seja, aquilo que é profano, entrou dentro da igreja. É uma igreja que era santa e agora se tornou profana. Sujou as suas vestes, né? Sujou o seu testemunho, deixou de lado a vontade do Senhor para fazer aquilo que agrada ao homem. Então, ela se tornou deformada, ela perdeu esta forma, não atendeu ao conselho do Espírito Santo, que está, como eu disse já, no livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso de número 18, o Senhor diz o seguinte a esta igreja: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com o colírio, para que vejas. Esta igreja não atendeu o conselho do Espírito Santo, e por isso ela perdeu a forma que o Espírito Santo havia dado. Apenas fazendo aqui algumas colocações importantes sobre a mornidão, né? Por que ela é morna? Porque um dia ela foi quente, ou seja, ela foi cheia do Espírito Santo. E qual foi o motivo que ela foi se esfriando? Porque ela foi deixando o Espírito Santo e foi atentando para as coisas dessa vida. Por isso que quando nós lemos lá no livro, na carta aos Romanos, Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê?
para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, se há uma conformação na nossa vida com o mundo, quando a gente fala de mundo, é um consórcio. O mundo é um consórcio da carne e do adversário. E quando a carne tem esse consórcio com o adversário, não vai fazer as coisas que são do Senhor. Vai fazer as coisas que o adversário quer, que o inimigo das nossas almas quer que nós façamos. Mas quando nós estamos no Espírito, a nossa carne é dominada. Por isso que Paulo também diz, né? Ou seja, há uma luta constante, né, entre o Espírito e a carne. Então, essa igreja, ou seja, esse tempo que nós estamos vivendo, muitos se tornaram mornos. Conhecem a palavra? Conhecem a palavra. Tiveram a experiência? Tiveram a experiência, mas se conformaram com o mundo. O texto que nós citamos está em Romanos 12, verso 2, que descreve exatamente isso. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que ser separados desse mundo. Quem que nos separa desse mundo? Só a operação do Espírito Santo. Então, para essa igreja que entende esse tempo, olha, eu não preciso de nada, eu não preciso de Deus, eu já estou enriquecido. Mas o Senhor diz para ela de uma forma muito séria, né? Mas não sabe, ela não tem consciência daquilo que ela, na verdade, é. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Que é um assunto até específico que está relacionado aqui até aos ministérios, aos 5 ministérios que perderam completamente a operação do Espírito Santo. Mas aquilo que o Senhor aconselha à igreja e a aqueles que estão nesse momento, nessa situação de mornidão, porque há um juízo. O Senhor diz assim, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, o corpo não vai aceitar isso. O corpo, que é o corpo de Cristo, o Senhor vai vomitar, vai colocar para fora. Mas o Senhor dá 3 conselhos. O primeiro é que aconselho-te, né? Ele diz assim, que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça. O que é o ouro provado no fogo? É batismo com o Espírito Santo. É a salvação com o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o fogo. Para que o fogo? Para iluminar o homem nessa hora, o crente, nesse mundo de trevas. É fundamental. Vestidos brancos para que te viste e não apareça a vergonha da tua nudez. Vestidos brancos são as vestes de salvação. Só o Senhor pode nos dar. E quem perdeu essas vestes, né, que estão mornos, a oportunidade é agora, porque Jesus vai voltar. E ainda ele diz assim, unge os teus olhos. Aqui no texto está até olhos com colírio para que vejas. É a necessidade do discernimento nessa última hora. De entender o momento profético, de ter uma consciência profética do momento, da hora que a igreja está vivendo. Então, por que essa igreja ela perdeu a forma? Porque ela é deformada. Os pontos estão citados aqui. Ó. Ela distanciou do Pentecostes, ou seja, ela perdeu a ênfase da profecia na sua vida. A distância do Pentecostes é o batismo com o Espírito Santo. Ela alijou o Espírito Santo. O Espírito Santo, isso aconteceu na vida da igreja. O pastor Lauro colocou. A um determinado momento, eles não queriam com o Espírito Santo. O governo era humano. O interesse era humano. A Bíblia sem a revelação. A Bíblia é um livro extraordinário. Tem moral, tem ética, tem todo tipo de ensino. Mas o maior ensino que o Senhor quer dar é o ensino que o Espírito Santo dá através da palavra. E sem a revelação, não há como caminhar. É uma igreja que vive uma cegueira espiritual. Por isso que o Senhor diz assim, ó, unge os teus olhos com colírio, para que vejas que não tem a revelação do mistério. Que mistério é esse? Esse mistério é o Senhor Jesus. E só o Espírito Santo pode revelar esse mistério ao homem. Porque o mistério que é Jesus, somente o Espírito Santo pode revelar. É ele que revela a salvação em Jesus, o que é o Senhor Jesus, aquilo que ele representa dentro do plano profético de salvação, porque tudo está centrado nele. Então, nós estamos aqui exatamente nesse momento. A igreja fiel vive a bênção de Filadélfia, mas a igreja infiel vive o juízo de Laodiceia. Mas a oportunidade, não é, companheiros? Ainda existe. Ainda há tempo para o homem se voltar para o Senhor e entrar na igreja profética, na igreja fiel. Então, nós estamos diante desse momento. Paulo, quando escreve aos Coríntios, o
slide aqui, no próximo slide, está registrado. Ele disse assim: é isso que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse é o momento que nos aguarda. A igreja fiel, ela vai subir para a eternidade. E esse mistério, né, que está oculto ao mundo tem sido revelado a nós. Que mistério é esse? Jesus, né? Cristo em nós, esperança de glória. Esse é o momento de oportunidade, né, pastor Fábio? Como o momento se aproxima, é o tempo do breve, o que o senhor está dizendo a essa igreja que está se perdendo, ou seja, que é infiel, é que ele está dando a ela uma oportunidade. É buscar o batismo com o Espírito Santo, as vestes de salvação, ou seja, voltar para a palavra e deixar o Espírito Santo dirigir o homem. Se isso acontecer, ele fará parte da igreja fiel. E quando chegar o grande dia do Senhor, nós ouviremos ele nos chamar pelo nosso nome. Amém. Bom, nós estamos encerrando então esse episódio. Despedimos aqui do pastor Mauro. A paz do Senhor. Pastor Lauro. Pai do Senhor Jesus, pastor Fábio, Pai do Senhor você que nos assiste. E despedimos de você que está conosco aqui sempre. Continue conosco. Há muita coisa para se falar ainda neste tema, né? Cristianismo e Evangelho. A paz do Senhor.